antemão, já queremos te agradecer a sua presença, por você ter compartilhado conosco tudo que o Senhor sabe. Já te agradecer pela bênção pura que foi hoje à noite. E a gente tem umas perguntas para fazer ao Senhor, mediante o que o Senhor trouxe para a gente aqui. Vamos lá. Vamos lá? Então, pastor, nas redes sociais do mundo que nós vivemos hoje, você acha que a gente pode viver fora do egocentrismo? Não, acho que a gente deve viver fora do egocentrismo. Egocentrismo é ego no centro. Eu no centro. O Evangelho é exatamente o oposto disso. É cristocentrismo. Que ele cresça e que eu diminua. E se diminua, tem a proporção de desapareça. Ele nos define como sal. O sal, quando cola na carne, desaparece. E quando ele faz o seu papel bem feito, quem recebe a honra é a carne, não o sal. Então, a rede onde vocês vivem hoje, para mim, é a melhor ferramenta que a humanidade já inventou. Eu sou de uma época que eu namorava aquela moça lá, sou casado com ela há 30 anos. Quando eu viajava, eu queria falar com ela, eu era militar na época, eu sou militar da reserva. Eu escrevi uma carta que levava 7 dias para chegar até ela. Depois ela escreveu outra carta que levava 7 dias para chegar até mim. Então, para dizer eu te amo, tinha que levar 14 dias. Hoje não, você liga o celular, fala com o teu amor que está na China. Então, é a melhor ferramenta que o ser humano já inventou no planeta. Então, a rede não é o problema. O problema é que a rede virou o mundo de Narciso, onde só a imagem aparece, onde o si mesmo é glorificado, onde o eu real não passa. O eu da rede está sempre sorrindo, está feliz, é inteligente, viajando, o casamento é perfeito, ele não tem crise, portanto ele não existe. É o mundo de Narciso. No mundo de Narciso não existe verdade. Então o problema não é a rede, é o seu usuário. Se o usuário usa a rede para compartilhar conteúdos, a rede se transforma numa grande bênção. Então, há uma forma de se relacionar com a rede sem ser através do egocentrismo. Relacione-se com ela compartilhando conteúdos. Faça dela não um fim para si, mas um meio até ele. Eu acho que é para isso que a rede existe. É um caminho de comunicação. Então, se nós somos discípulos, ao invés de pregarmos a nossa imagem, o si mesmo que deve ser negado, diz a palavra, a gente vai pregar o mestre no qual nós morremos e por causa dessa morte gerou nova criatura. Se é a nova criatura na rede, a nova criatura não promove a própria imagem, promove a imagem do Cristo e promove o conteúdo da sua mensagem. Simples assim. Ok? Próxima pergunta. Vamos lá. A igreja, ela tem pouca credibilidade para os jovens de hoje em dia. O que você daria assim, de conselho para a gente poder reverter essa situação e começar a fazer diferença? Então, essa é uma boa pergunta. Eu viajo o Brasil inteiro falando em congresso há 30 anos. E a gente vive um movimento de jovens em direção contrária à igreja. Porque a igreja é aquilo, a igreja é aquilo, a igreja está ultrapassada, a igreja é de conservadores, o pastor não entende, o pastor não tem visão, porque a igreja dos idosos, a igreja... Gente que saiu e joga pedra sobre a igreja. Mas o fato dele ter saído, ele saiu da geografia, mas ele continua a igreja. O jovem que critica a igreja, ao invés de sair da igreja, deveria ser o projeto que ele gostaria de ver gerado na igreja que ele critica. É muito fácil dizer o problema é ele. É muito difícil dizer o problema sou eu, por causa desse si mesmo que é adorado lá. Aí você vê, nós vivemos uma polarização sem precedentes na história da humanidade. Por quê? Vivemos no mundo de Narciso, nas redes sociais, e nas redes sociais não existem ouvidos, só existem boca. Está todo mundo falando. Você fala, ele fala, eu falo. Você não fala para convencê-lo. E ele também não fala para convencê-lo, ou só fala para isso. Ninguém está buscando verdade. O outro só quer provar para o outro que ele está errado. Todo mundo quer razão. Ninguém muda de ideia na rede. Ou seja, o outro é sempre o culpado, o outro é sempre errado, o outro é o fascista, o outro é o comunista,
O outro é isso, o outro é aquilo. Então nós vivemos polarizados, jogando pedra no outro. Agora a minha pergunta é: quando é que o outro adoeceu em mim? Quando é que o outro virou essa praga para mim? Quando é que o outro virou essa coisa em mim? Quando é que a igreja virou essa porcaria para mim? Quando é que o outro virou isso? É simples, quando o meu olhar adoeceu. Porque a Bíblia diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo, ou seja, toda a tua vida terá luz. Você faz parte da minha vida nesse exato momento. Se os meus olhos são bons, eu olho para você, que tem defeitos e virtudes, correto? Porque os meus olhos são bons, eu olho para a tua virtude, não para o teu defeito. Esse é o olhar da graça. Quando o meu olhar é ruim, eu olho para você que tem virtudes e defeitos, eu olho os teus defeitos, porque o meu olhar adoeceu. O problema do outro é o meu olhar. O problema é que o sujeito doente, o si mesmo idolatrado, nunca vai reconhecer que a doença do outro é o seu olhar. Ora, o que o Cristo faz em nós? O que é conversão, senão o recondicionamento do olhar? Porque ele gerou uma nova criatura, eu olho para a mesma coisa que eu olhava antes da nova criatura, só que de forma diferente. Porque não tem como eu olhar para alguém e ver só defeito. Porque ele não sente só defeito. Tem muito mais virtudes que defeito. Mas o olhar carnal é olhar para o outro e ver o seu defeito. O olhar da graça é olhar para o outro e ver a sua virtude. Em nome da virtude, nós nos locupletamos, nos reconciliamos e crescemos juntos. No olhar carnal, por causa do teu único defeito, eu abro mão de você toda. Por causa disso, eu estou cada vez mais pobre existencialmente, cada vez mais só, cada vez mais dizendo que a vida aqui não presta. Então, o problema do outro é o nosso olhar. Pastor, a última pergunta. Em sua pregação, você enfatizou bastante a pessoa que de fato é discípulo e aquela que é consumidora da sua divindade. Uma vez li que ser discípulo é restaurar a fé da humanidade na humanidade. Você acredita que essa humanidade é capaz de fazer com que a pessoa que faz parte da humanidade da fé se afaste de Cristo? Sim. Eu no meu sermão, eu mostrei vocês um exemplozinho da mãozinha e tal. Vocês fazem parte de uma geração que, diferente da minha, ouve com os olhos. Vocês não têm uma escuta desenvolvida tanto quanto a minha geração tinha. Vou dar um exemplo. Estamos aqui na igreja, o culto está rolando. Eu, garotinho, passava correndo no meio do culto, o pastor está pregando. Meu pai estava sentado no primeiro banco, meu pai não precisava dizer nada. Ele olhava para mim. Sem uma palavra, ele tinha comunicado tudo. E eu botava a cabecinha para baixo, sentava, porque meu pai, com o seu olhar, sem uma palavra, disse tudo. Hoje o Joãozinho corre, o pai panaca, diz: Joãozinho, senta. O Joãozinho corre mais. Se não sentar, papai vai bater. Ele vai lá dar um chute na canela do pai, não acontece nada. Você chama mais uma vez, o moleque não ouve. Fala com teu filho adolescente: vai tomar banho que a gente vai sair. Estou indo. 10 minutos depois, já tomou banho? Ainda não. Parece que o banheiro é 3 dias da casa. Tem que falar 3, 4, 5 vezes. Ninguém ouve de primeira. Por quê? Vocês falam muito ainda aqui com o dedo, ouvem pouco. Desenvolve o falar e não desenvolve a escuta. Vocês fazem parte de uma geração que ouve com os olhos. Então a sua geração se converte se achar em vocês, discípulos que vivam Jesus e não preguem Jesus. É o que diz Tiago: quem dentre vós é sábio e entendido? Ele diz lá: mostre com o seu bom procedimento. Então não é inteligente, sábio, entendido quem bota a frase de Nietzsche, frase de Platão, frase de Neil Barreto, frase de Ed Renekiewicz, frase de não sei quem, frase... Isso é papagaio. Na palavra, o sábio mostra pelo bom procedimento. É como quem está do lado de lá dessa geração, ouvindo aquela geração: se vocês sabem Deus, não nos falem dele, façam-nos vê-lo. A geração de vocês não quer ouvir de Deus, elas querem ver Deus. É a única forma de
fazer discípulos. O problema é que os discípulos vivem dentro de igreja. À base de comportamento, de canções, experiências sensitivas, epidérmicas, mas não estão encarnando esse evangelho, não estão amando como ele, servindo como ele, matando eu e fazê-lo crescer. É só no testemunho. Ok?